Quero entender se você pegou esse insight meu, em uma oferta você tirou 400, 500 mil reais de lucro. Esse insight que eu joguei lá, foi algo que você já sabia, já fazia? Não, foi valioso. Soldo de um cadete do exército ali, R$1.270, que eu larguei carreira, fazia pouco mais de um ano ali pra formar tenente. Você deu meio que um all-in nessa época também. E hoje tenho 13 milhões faturados ali, vendendo infoproduto. Como que, por exemplo, uma pessoa que começa com pouco dinheiro ali pra girar no início, como que esse negócio é tão escalonado? Você, nesse momento, você tem que reinvestir todo o seu lucro. Acho que é a melhor forma de você juntar caixa hoje dentro do mercado. Que é tratar o direct response e o mercado de info, que é o que a gente tá inserido, como algo realmente sólido e sério. Então é um público muito forte, é um público comprador, e o tráfego ele é relativamente mais barato. A galera já entendeu como é que funciona e O tal. maior diferencial hoje é que eu não... Cara, quando eu for no podcast, eu vou lembrar desse momento, o pessoal comendo um pão com camuflagem ali. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Roy League Cast, um podcast onde eu entrevisto pessoas que, assim como eu, jogam a Champions League do mercado digital. Hoje eu trouxe um amigo aqui, pessoal, que a gente se conheceu através de um grupo de networking, e eu tenho um recado para fazer para vocês também. No início eu vou estar trazendo mais pessoas, né, do meu ciclo, assim, que trabalham com o mercado digital também, seja em infoprodutos, e-commerce, nutracêuticos, mas hoje especificamente eu trouxe um amigo do Info também, então vai ser um episódio bem legal que eu vou trazer para vocês, e o nome dele é Guilherme. A gente se conheceu através de um grupo de networking e depois disso a gente veio se conhecendo, passando alguns insights muito interessantes que ajudam a gente a escalar, e esse é o intuito do podcast. Você tirar um insight daqui, aplicar na sua operação e poder escalar cada vez mais. Eu tenho um recado para dar também, que tem mais ou menos um mês que eu abri as minhas turmas de mentoria e os mentorados que bateram os primeiros 100k faturados vão ganhar um episódio aqui comigo, com tudo pago. Se você morar em outro estado também, a gente vai trazer você aqui. Então, eu já tenho um mentorado que já passou de 60k nesse primeiro mês aí. Acredito que daqui a uns 2 episódios ele já vai estar aqui entre nós. Mas hoje vamos passar a palavra aqui agora pro Guilherme. Fala, mano. Prazer estar aqui. Eu agradeço primeiramente pela oportunidade. Então, assim, é um prazer muito grande, né? Pra gente da mesma cidade, Belo Horizonte. Então, assim, fantástico estar aqui, ainda mais estreando o podcast, o Roy League Podcast. E eu espero passar ali, né, pro pessoal toda a minha operação, todos os insights que eu posso estar, né, tá passando pro pessoal. Às vezes a pessoa escuta um podcast, outro ali, consegue extrair alguma coisa pra operação dela, consegue estar melhorando. Eu acho que essa é a intenção aqui. Sim. E, cara, a gente sabe o quão importante é o acesso à informação nesse mercado, né? Muitas vezes uma informação que você pesca ali em um podcast, ou até mesmo em um grupo de networking, pode ser um 80-20 completamente pra você estar escalando cada vez mais. E, cara, antes da gente começar a falar um conteúdo mais massivo aqui pro pessoal, eu vou falar um pouco de quem eu sou. Meu nome é Rafael, eu trabalho com marketing digital um pouco menos de um ano, tá? Uns 9 meses. Eu tenho 8 milhões de reais faturados até aqui, com infoprodutos vendendo globalmente. O Guilherme também trabalha com info, né? Aí fala um pouco de, tipo assim, quanto você já tem faturado, como que era também, quando você não trabalhava com o mercado digital, o que você fazia? Enfim, passa a palavra pra ti. Meu nome é Guilherme, eu tenho 26 anos, então antes eu era militar, entrei na aeronáutica em 2017, passei 4 anos na aeronáutica, depois fiz a prova do exército, fiquei mais 4 anos no exército como cadete também. Foi aí que eu tomei decisão em outubro de 24, que eu larguei, né, a minha carreira, fazia pouco mais de um ano ali para formar tenente, né, oficial do exército, só que de fato eu iniciei no mercado ali mais ou menos em março de 23, eu assisti alguns cortes do Reuter no TikTok, eu queria entender o que era marketing digital, eu queria entender o que era a coisa ali, e assim, o que eu passo para as pessoas, né, o processo ele é lento, então muita gente acha que 1 mês, 2 meses consegue faturar, às vezes você vai tomar pancada ali até de fato você conseguir extrair alguma coisa daquilo. Então eu iniciei em março de 23, eu só fui começar a vender em janeiro de 24. Então literalmente tomando pancada, aprendendo, construir página, ver o que é um gerenciador, ver o que é uma oferta. Só de cada erro ali que eu tive, né, de março de 23 até janeiro de 24 foi um complemento, foi um tijolinho que foi crescendo ali. Então, né, janeiro de 24 eu comecei a ter algumas vendas ali, mas foi em junho de 24 que realmente a coisa começou a dar certo, comecei a ter um lucro significativo mês ali, foi quando eu olhei, né, que eu tinha minha rotina do exército, eu conciliava uma coisa a outra, às vezes eu tinha que dormir tarde, acordar cedo, ver campanha, fazer, né, funil, tudo mais, então foi quando eu toquei ali que aquilo ali já, eu conseguia ter uma renda muito maior que até o mesmo oficial do exército, eu vi que era a hora de me dedicar 100% àquilo ali, e é um choque para todo mundo, né, choque para os colegas de turma, choque para a família, querendo ou não, você tá largando uma carreira estável, né, um concurso público, e dedicando uma coisa que é 100% incerto, né, que a gente sabe, às vezes vai estar escalando no mês, às vezes não vai estar no outro, mas eu tomei esse salto de fé ali, fui, em outubro de 24 saí do exército, e hoje tenho 13 milhões faturados ali, vendendo infoproduto no mercado americano, comecei no mercado Latam, e a gente vai seguindo os degraus ali, né? Cara, gigante, 3 milhões, então tem um pouco mais de 2 anos, né, que você começou a vender na internet. Muito novo no mercado aí, comparado ao pessoal, né, os dinossauros aí do marketing que iniciaram em 2020, até antes disso ali. Sim, eu também tenho um pouco menos de um ano, né, no mercado. E, pessoal, do mesmo jeito que o Guilherme comentou aqui, que não é tão rápido, o processo é lento, cara, mas a partir do momento que você acerta, é tudo, tipo, muito rápido também, né? Aqui é um ditado, assim, que você tá a um passo de uma oferta de mudar completamente sua vida, né? Então, o marketing, por si só, o direct response, ele é uma bolha muito grande. Então, às vezes, uma pessoa ali, né, que vai estar na própria casa, consegue fazer 10 mil de lucro, dentro da bolha do marketing digital, 10 mil de lucro é uma coisa relativamente pouca. Sim. Mas se você parar pra pensar no espectro ali, população brasileira, 10 mil de lucro mesmo ali, é o que a pessoa tem que estar uma faculdade, uma pós-graduação,
profissão, então já é um salário que você tá dentro dos 10% da elite ali do Brasil, entendeu? Boa. Cara, e tipo assim, no exército ali, o que realmente foi o estalo que você, realmente você falou que você tinha uma carreira estável pela frente, né? O que tinha dentro de você que fez você tomar essa decisão de começar? E quando você acertou, se foi algo que, tipo assim, foi algo incerto ou foi certo, tipo assim, você já tava com um lucro muito bom para abandonar um plano de carreira? Ou se tipo, você deu meio que um all-in nessa época também. Eu quero entender, tipo, o que você sentiu? Assim, basicamente, eu nunca tinha só meu soldo do exército, né? Porque o soldo de um cadete do exército ali, R$1.270, e eu não me conformava com aquilo. Então, desde sempre, eu tinha uma mentalidade, né? Eu importava produto ali, material militar, vendia ali pro pessoal da turma. Então, eu sempre arrumava uma forma ali de complementar aquilo ali. Então, eu era o louco da renda extra. Eu queria agregar aquilo ali, eu não queria até comprar alguma coisa, almoçar na cantina no final de semana, para não ter que almoçar no rancho ali e tudo mais. Então, eu começava a tentar e buscar formas de eu complementar aquele soldo meu que eu tinha, né? Aquele soldo meu que eu tinha. Então, o marketing, ele não veio como uma profissão à parte, né? Eu tinha um sonho de me formar, de servir na selva e tudo mais, então não foi nada planejado. O que eu queria mais renda extra, então eu comecei a ver corte no TikTok, eu falei, quero ver qualquer ideia, né? Então, eu comecei a ver aquilo ali como uma forma de renda extra, de complementar, de fazer um lucro a mais ali no mês e tal. Só que conforme as coisas foram avançando, e não foi num curto período de tempo, né? Foi mais de um ano depois ali, que eu te falei, que começou o lucro escalar e comecei a ver, tipo, 6 mil de lucro dia, 30 mil de lucro mês, foi uma coisa que eu pensei, se eu tô conseguindo fazer isso no exército, dormindo 1h da manhã, acordando 5, tendo que conciliar com aula, conciliar com tudo, e eu não tô fazendo nenhum dos dois direito, eu pensei, e se eu realmente me dedicar 100% àquela coisa ali, aí foi... Todo louco, né, pra ideia é chamado de louco até dar certo, né? Então o pessoal lá, às vezes um ou outro ali, cara, o que você tá fazendo aí e tal? Às vezes um outro debochava, mas o louco só é louco enquanto não dá certo. Então é uma decisão, é um risco que você tem que tomar. Eu acho que assim, qualquer coisa na sua vida que você for empreender, né? Por exemplo, a carreira por si só, né? Você teria seu soldo ali todo mês, tudo certo, né? Você teria, entre aspas, a estabilidade de concurso público, mas basicamente ali é você se arriscar, assim como qualquer coisa na sua vida vai envolver risco, né? O mercado é completo de risco ali. Eu falei, não, e se eu me dedicar 100% a isso, aí eu confiei em mim ali, fiz a minha loucura, e foi isso, entendeu? Foi loucura, e tá graças a Deus deu certo. Tá dando certo, boa. Cara, no início ali, eu acredito que você tem que assumir alguns riscos, né? Eu também conciliava a faculdade na época, então, mas eu queria realmente furar a bolha ali do tradicionalzão, né? Digamos que a corrida dos ratos. E eu peguei uma grana emprestada com a minha mãe, com a minha irmã, e comprei uma mentoria, comecei a tentar extrair alguma coisa ali. Realmente foi um acompanhamento bem ruim. A gente sabe que hoje em dia tem muito guru na internet, que você vai pagar, às vezes, uma mentoria muito cara, o cara vai falar que com pouco dinheiro você consegue começar, né? Tipo, o cara vai virar pra você e falar, cara, 1.500 de caixa já é o suficiente. A gente que tá no jogo sabe que geralmente isso não é. Não serve pra nada. Mas voltando um pouco pro ponto que você falou, nesse início que você assumiu esse risco de sair do exército, da estabilidade, tinha alguém do seu ciclo ali bem próximo em relação a, tipo, não sei se namorada, ou até mesmo família que não te apoiou? Então, não apoiar é uma palavra muito forte, né? É que, por exemplo, meus avós ali, que vêm de um sistema tradicional brasileiro, em que o sonho dessas pessoas ali da década de 60, 70 e tudo mais, era de fato você passar um concurso público, você estava feito na vida. Esse era o pensamento da grande maioria das pessoas, e eu não julgo, né? A questão da internet é uma questão muito nova ali, o direct response por si só é uma bolha que a grande maioria da população nem sabe o que é, e nem sabe que é realmente possível fazer, gerar aquele dinheiro ali em tão pouco tempo, né? Então, eu não diria nem que é aquela coisa rancorosa, eu diria que é realmente um temor deles ali, o cara tá largando às vezes uma coisa que era certa, ele ia se formar, ele ia virar oficial, para uma coisa que totalmente incerta ali, mas eu acho que isso com o tempo ali, com certeza vai se amenizando. Minha noiva desde o começo sempre me apoiaram, mas eu acho que o resto das pessoas, elas começam a ver ali, conforme você vai mostrando o resultado, né, você vai vendo, tipo assim, realmente ali o cara tem coisas ali que se ele não tivesse dando certo, ele não tem como, sabe? Cara, eu enxergo que isso é um pouco da cultura do Brasil também, porque não sei se no seu início, quando você começa a fazer um dinheiro aí, sei lá, 2, 3 mil reais por dia de lucro, e você tem que consolidar um caixa, né, numa operação de direct response. Então, às vezes você vai falar só de números para pessoas próximas e elas não vão acreditar muito bem no que você está fazendo. Era o que acontecia com os meus colegas ali. Um ou outro ali conseguia entender, mas muita gente achava que era impossível. Tipo assim, cara, eu vivia querendo ou não num ambiente de escassez, eu nem culpo eles, mas a gente recebia R$1.200. Então, às vezes, o cara tinha que comer no rancho no final de semana, às vezes o cara tinha que economizar pra caramba. Então, você cria, querendo ou não, um ambiente de escassez ali. Então, você vê que o cara faz R$1.000 no dia e o cara tem que ralar
um mês inteiro para conseguir aquilo ali, cara, é muito absurdo. Inacreditável. É muito absurdo. Então, hoje, por exemplo, R$1.500, cara, é o salário mínimo de muita gente, de pai de família, que sustenta muita gente com aquilo ali. Então, quem vem de baixo ali, quem consegue entender, sabe o valor do dinheiro, entendeu? Então, pô, R$1.500 é dinheiro para muita gente. Então, eles não acreditavam que era possível fazer, pô, R$6.000 no mês, R$1.000 no dia ali, que seja. Então, já é uma coisa muito absurda, sabe? É uma coisa que demora um tempo para as pessoas processarem ali, e de vez em quando até evito falar número, falar valor, dependendo da pessoa ali, porque é uma coisa muito irreal e muito fora da realidade que a gente tá dentro dessa bolha ali, sabe? Exatamente. E eu falo um pouco da cultura do Brasil, porque as pessoas, principalmente meu pai, ele só foi acreditar em mim quando eu comprei meu primeiro carro. Porque ele viu eu postando, viu eu falando e tudo mais, só que quando ele viu materializado na frente dele o que eu consegui conquistar, aí sim, ele pelo menos parou de falar pra eu voltar pra faculdade. Que às vezes a pessoa o cara tá vagabundo, tá mexendo no computador o dia todo ali e tal. Exato. Mas eu acho que é justamente esse processo ali, é uma coisa, assim como os avós, os pais, são coisa nova ali pra eles até, né, dar certo, engrenar as coisas ali, é uma desconfiança, mas eu acho que não pro mal, mas sim visando o bem da pessoa ali, né? Boa. E, cara, antes da gente entrar em termos mais técnicos, eu queria que você explicasse um pouco o que você faz exatamente hoje, porque o pessoal pode estar assistindo não sabe o que é Direct Response, e como que, por exemplo, uma pessoa que começa com pouco dinheiro ali para girar no início, como que esse negócio é tão escalonável? Sim. Né? Na questão de, tipo, você vai investir em anúncios, você vai retirar o dinheiro da venda, você vai reinvestir, vai ter o efeito bola de neve, enfim, explica um pouco o que é de fato o Direct Response e como funciona tudo que você trabalha hoje. Tá, o Direct Response, basicamente, você está veiculando anúncios para um público frio, ou seja, um público que nunca viu aquilo ali, não conhece, você não cria brand, né? Você, por exemplo, no Roy League Podcast, por exemplo, você não vai estar veiculando com a sua imagem, gerando brand, gerando equity, então você vai pegar um ad, né? Seja um criativo em vídeo, um criativo em imagem, vai estar utilizando, né? O tráfego pago, por quê? Você vai pagar para a Meta, né? Para o Facebook estar imprimindo aquele anúncio ali. Então você pega um criativo, que é, né? Seja vídeo, seja imagem, você vai estar veiculando para esse público frio, que é um público que nunca viu a sua oferta, a sua marca, que seja. Esse público vai clicar no seu anúncio, vai entrar dentro do seu funil. O que seria o funil? Uma página ali com um vídeo de vendas ou um quiz que seja, e conforme for avançando ali, né? O vídeo por si só ele tem como função convencer aquela pessoa ali da sua oferta, do seu mecanismo. Em determinado momento, né, que é o pitch, que é a abertura daquilo ali, a pessoa clica no checkout e compra seu produto. Então, ela não conhece quem é o Rafael, não conhece quem é o Guilherme, ela vai comprar, né, convencida daquela mensagem que foi transmitida a ela ali. Então, basicamente, isso é o tráfego de resposta direta. Você não está envolvendo alguma outra coisa ali. Então, hoje, o que eu falo para os mentorados, né? Eu nunca fui um vendedor de sonho, de cara, você vai comprar uma mentoria X ou Y, vai fazer 10 mil no primeiro mês. Então, eu acho que é muito mais complexo que isso, e eu acho que você fazer uma oferta, ela nunca deve ser sempre um Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Então, essa questão, de chegar para o mentorado e falar assim, olha, baixa essa VSL, baixa esses mesmos criativos ali, sobe na sua conta, que vai dar certo, e na verdade não vai. Você sabe que às vezes a pessoa só vai gastar dinheiro naquilo ali, porque ela vai estar entrando, né, diretamente no leilão com um cara que está super escalado. Perfeito. Então, para pessoa que tem pouco caixa, né, que eu sempre recomendo é o quê? Você pega uma VSL que seja e joga ela para outro idioma. Hoje a gente tem IAs ali incríveis que você consegue estar jogando para o francês, para o alemão, para o espanhol, que seja, só para você ter noção do que é uma VSL primeiro, o que é a noção do que é um criativo primeiro ali. Então você vai sair do leilão você vai sair do leilão daquela pessoa que está veiculando, né? Então, se ela está veiculando uma oferta em inglês e você traduz ela para o espanhol, você está jogando para um público que nunca viu aquela oferta, né? Então, você vai estar saindo do leilão ali, indo para o leilão mais barato. Então, o mercado latino-americano que não só envolve, né, os latino-americanos, mas também, por exemplo, Espanha, o público, né, que fala espanhol dentro dos Estados Unidos também. Então, é um público muito forte, é um público comprador, e o tráfego ele é relativamente mais barato do que o mercado americano, do que o mercado francês. Então, é possível ser uma pessoa ali que tem seus R$1.500, R$2.000, R$3.000, às vezes até um pouco mais ali. Quanto mais caixa a pessoa tem, mais segura ela vai ficar, né? Porque envolve o custo de IA, envolve o custo ali, né, de testar a oferta ali, cada oferta ali, pelo menos para você testar com seguro ali, uns R$1.000, dependendo ali do caso, você comprar uma BM, que hoje em dia o valor tá muito alto ali e tudo mais, mas você consegue sim testar de forma mais barata e inteligente do que só baixar os criativos e fazer de qualquer jeito. Exato. Então, para quem não entende nada, eu acho que a tradução é o melhor ponto. E a pessoa que já entende, que compreende, aí vai ser outras formas ali que a gente vai falar depois ali. Perfeito. Cara, o leilão dos Estados Unidos hoje é o leilão mais caro do mundo, né? Então, faz muito sentido realmente você pegar ofertas que escalam lá e trazer para outros idiomas. É um modo legal de você começar os testes ali com pouco caixa, né? Com métricas mais baratas. Você vai conseguir ver a retenção da VSL, né? O custo por clique mais barato, as primeiras vendas entrando, para adquirir uma experiência para os Estados Unidos. Nunca tinha pensado por esse lado, é algo bem bom. Mas voltando aqui, de como o mercado é escalável, vamos supor, galera, você investe ali R$500 em anúncio no Facebook, né? E ele te retorna, sei lá, R$300 em vendas. Né? Em teste, a gente não espera já sair no lucro. Você vai passar por uma fase de otimização extensa até você realmente pôr dinheiro. Quando você dá lucro no teste, é que você sabe que aquilo ali vai engatar de fato. Mas não é geralmente geralmente não é o que né? acontece. Perfeito. Não é o que acontece. E aí, por que o mercado é tão escalável? Né? A gente investe ali, seja R$1.000, R$2.000 em anúncio, voltando com ROI,
né, que é o nome do podcast, 3 mil, imagina, você investe 1.500, volta 3 mil, cara, você, nesse momento, você tem que reinvestir todo o seu lucro. Basicamente, você tem uma fábrica. Você tem que construir um caixa sólido para sua empresa, até para ter uma esteira de ofertas, conseguir testar mais criativo. Então, eu vejo muita galera no digital também, o que a pessoa faz quando ela acerta uma oferta? Pô, fiz milhões ali, fiz 200 mil reais, vou comprar um carro, e aí o cara vê que, tipo, a oferta tem vida útil, e começa, tipo, só a ver o dinheiro sair, e não se mantém no mercado, né? Então, vamos voltar aqui um pouco para sua história também, e a questão de as primeiras dificuldades que você enxergou, que foram barreiras para você, e como você superou elas, beleza. A galera já entendeu como é que funciona e tal, como foi esse início seu e as dificuldades que você teve, porque às vezes a sua dificuldade pode ser o que a pessoa tá passando em casa, e vai pegar o seu insight e vai passar por cima disso. Cara, eu acho que a primeira barreira maior ali que eu tinha era o tempo. Então, eu acho que você nunca pode usar uma coisa de muleta, né? Eu não tenho tempo porque eu tenho trabalho, eu tenho não sei o quê. Então, eu vivi em formato de internato, então eu tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, depois a educação física ali. À noite ali eu tinha um tempo ali também para conseguir fazer alguma coisa, só que eu me virava no jeito que dava. Então, eu acho que ninguém vai te salvar. Não existe, por exemplo, a pessoa acreditar tudo aquilo, vou comprar um curso X ou Y, uma mentoria X ou Y que eu vou mudar de vida, só que você tem que ter sua autorresponsabilidade ali. Você vai pegar um insight, vai pegar alguma informação importante para aplicar, com certeza. Mas a pessoa tem que se virar no jeito que dá. Eu não tenho tempo, mas e o que você vai fazer? Você vai lamentar para sempre que você não tem tempo ou vai realmente, de fato, dar um jeito de fazer aquilo ali? Então, a barreira principal que eu tinha era, de fato, o tempo ali, então era complexo, e então, durante a aula ali, eu tentava já mexer alguma coisa de construção de funil, de oferta, de criativo. À noite, eu ficava até mais tarde, eu ia dormir uma hora, 1h30 da manhã, para acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte, para analisar a campanha, analisar coisa. Então, eu tentava ali da melhor forma que eu podia, otimizar meu tempo durante o dia, fazia algum outro criativo ali durante a aula, para subir de noite ali, conseguir ter uma pendência ali. E final de semana, que era de fato quando eu tinha mais tempo ali, era o final de semana inteiro. Então, é basicamente isso, né? Outra coisa é a questão do dinheiro. Então, o dinheiro é juntar caixa ali, né? Às vezes eu falo sempre que a edição de vídeo, eu acho que é a melhor forma de você juntar caixa hoje dentro do mercado. Porque você vai estudar algo que você vai conseguir aplicar diretamente para a construção, né, da sua oferta, de tudo aquilo que você precisa, e você vai conseguir testar com o dinheiro das outras pessoas. Então, hoje tem cursos excelentes aí que te direcionam muito bem ali. Então, você aprendendo a mexer no CapCut, você faz um criativo, coisa que não é muito complexa, você conseguir traduzir sua VSL depois ali. Então, assim, hoje em dia, o editor mais baixo ali, o júnior, ganha seus 2, 3 mil mês, sabe? Exato. Isso ali com o freela ali, editando mais criativo, você consegue mais. Então é coisa ali de você ficar 3 meses editando para as outras pessoas, você consegue juntar ali seus 5, 7 mil de caixa tranquilo, e você vai sair com a expertise ali de você conseguir editar um criativo, editar uma VSL, e você vai tirar esses custos, que é um custo muito grande, né? Então, quando você é iniciante, eu falo, pessoal, você tem que ser basicamente full stack. Você vai ser o dev, você vai ser o editor de criativo, copy, tudo. Você tem que saber tudo. Então, se você não tem caixa, o caixa é baixo, você não pode se dar o luxo ali, como eu nunca dei, de você delegar um criativo, pagar 2 mil reais para fazer uma VSL, então vai ficar uma coisa muito irreal ali, basicamente, sabe? Perfeito. É bom de você começar assim editando, é que você vai adquirindo conhecimento, né, cara? Você vai estar vendo uma copy de um cliente que vai estar te mandando. Exatamente. Você vai entendendo como que funciona o esqueleto de um criativo por trás. E é um mercado de edição que eu era editor antes também, editava bastante pro pessoal. E, cara, eu conseguia subir um caixa, assim, legal. Tinha uma época da minha vida que eu até me assustei, porque eu tava fechando, tipo, uma VSL por semana, e, tipo, um projeto de 3 mil reais, e, pô, já tinha chegado ali no 10k mês, antes mesmo de acertar no Direct Response, né? E, assim, 10k de caixa é um caixa bem tranquilo ali, que você consegue, pelo menos dentro do infoproduto, né? Não vou entrar no mérito ali do nutracêutico, que o buraco é um pouco mais embaixo, mas no info ali você consegue testar tranquilamente ali umas 4, 5 ofertas. 4, 5 ofertas, exato. Então, perfeito, já tirou uma dúvida que eu tinha aqui, que eu ia te perguntar, essa questão de subir o caixa, né? Pra quem tá assistindo a gente. Muitas vezes você não vai ter a grana ali, não vai ter quem pedir emprestado. Então, você ganhar dinheiro dentro de uma operação, né? Tem o próprio Malbec, que é parceiro nosso, tá numa operação gigantesca. Ele, aposto que ele aprendeu pra caramba lá, e hoje tem as ofertas próprias, consegue tirar o dinheiro dele ali. E até puxar esse gancho, né? Que eu comentei de um parceiro do grupo, a gente se conheceu no grupo de networking do Vitor Digital, né? Vitor. Pediu o editor pra deixar o arroba dele aí, o Victor com C Digital. Ele merece, ele é low profile, nosso, mas ele vai tomar vergonha na cara e vai começar a postar as coisas aí, porque ele tem um grupo de networking que basicamente, ele tem um grupo que entra mais gente, só que ele tem um grupo exclusivo que é só uma galera que faz pelo menos aí 30, 40 mil reais por dia de faturamento que tá lá. Então, a gente sabe que o acesso à informação nesse mercado é um negócio muito grande, e eu queria tirar uma dúvida aqui com você, antes de a gente entrar nesses termos mais técnicos, que eu entrei no grupo do Victor lá em dezembro, e foi quando eu realmente comecei a escalar. 20, 30, 40 mil reais de faturamento por dia. E eu cheguei lá passando um insight da escala baiana. Tipo assim, eu quero entender se você pegou esse insight meu, porque em janeiro você escalou pra caramba, né? Sim. Tipo, em uma oferta você tirou 400, 500 mil reais de lucro dela.
E aí foi na Escala Baiana, pô, é um vídeo que super repercutiu, ajudou muita gente. Caramba. Mas assim, eu cheguei no grupo assim, eu falei, pô, eu preciso agregar pra essa galera. Até puxar outro gancho pra te perguntar isso também, como que se faz networking, porque eu enxergo dessa forma. Você tem que chegar agregando pras pessoas e depois você vai ter algo em troca, né? Mas esse insight que eu joguei lá, foi algo que você já sabia, já fazia? Não, foi valioso pra caramba, eu era relutante em usar a Escala Baiana. Aí ele falava tanto, postava tanto print ali, que eu queria entender o que ele fazia ali, foi muito proveitoso. Aí depois que eu comecei a entender, eu comecei a pegar os insights dele que ele jogava ali no grupo ali, aí deu muito certo, e depois daquilo ali eu falei, eu vi uma janela de oportunidade de criar o canal ali, de criar o vídeo mostrando ali pra todo mundo, e foi que aí explodiu um pouco. Top demais. Aí foi muito bacana esse contato. Mas o network eu acho que ele é muito importante também. Então, eu vou citar aqui um nome que é muito, muito importante para mim, que tanto o Kobata quanto o Guilherme Bife, que são dois gigantes nesse mercado. Então, no dia que eu pedi desligamento da AMAN, né, que é a Academia Militar das Agulhas Negras lá no Exército, eu mandei mensagem pro Kobata, ele falou que eu era um louco, aí ele postou nos stories aquilo ali, falou, caraca, esse cara é um maluco, mas eu tenho certeza que ele vai dar certo, porque ninguém tão motivado do jeito que ele tá, não é impossível dar errado. Então, pô, eu agradeço muito a ele. E foi nesse momento que eu não tinha um caixa tão significativo, que eu acreditei no projeto do Bife, né, que era o Black, que é um grupo seleto dele ali, e eu consegui extrair muita coisa daquilo ali, porque é um ambiente de muito mais faturamento que eu sequer podia imaginar naquele momento, entendeu? Então, essa questão de ambiência é muito importante, essa questão de você estar dentro de um grupo rodeado de pessoas ali que faturam mais que você, para você entender uma coisa é muito importante. Só que você também não pode só sugar, só querer extrair, né? Eu acho que primeiro você tem que ser interessante, para depois você, né, conseguir construir um network de fato ali. Mas o iniciante vai pensar, mas eu estou iniciando ali, como é que de fato eu vou conseguir entender, como é que eu vou ser interessante para alguém? Mas eu acho que é só questão de feeling ali, ou às vezes você buscar entender como é que a pessoa faz, mas sem querer, né, demais ali, ajudar ela, às vezes, numa coisa que ela precisa ser ajudada em certo momento, e eu tenho certeza que ela vai te retribuir depois. Eu acho que o network é isso, né, uma troca de informações. Perfeito. Ali, você falar insights da sua operação, às vezes você pode não ser grande, mas você vai ter uma informação ali de alguma coisa que vai ajudar uma pessoa que fatura muito mais que você e não tem acesso, coisa que já aconteceu comigo diversas vezes. Eu tinha acesso a uma informação que o cara que faturava muito mais que eu ali não tinha. Então, aí depois ali eu conseguia ter esse retorno de volta, mas sem, tipo assim, era literalmente entregar uma informação sem interesse, né? O que ele pode agregar em mim? Não, mas literalmente você fazer essa troca genuína de conexão e é muito válido, assim, exato. Sabe? Estender a mão ali mesmo, né, antes, para realmente tentar agregar algo para a pessoa que você está tentando fazer um networking. Toda a minha jornada no digital foi feita desse jeito. Quando eu editava vídeo, eu mandei meu currículo pro J. Fiuza, que hoje é um amigo pessoal meu, e comecei a editar para ele. Pô, mudei completamente a cara da edição de vídeo da operação dele inteira, entendeu? Então, eu agreguei muito para ele. Todo mundo que eu tenho networking forte hoje em dia foram pessoas que eu agreguei e hoje em dia retornam esse conhecimento para mim. Então, eu diria que a forma de você buscar um networking é realmente ser interessante. Às vezes, passar uma informação que você sabe que é valiosa, mas vai ajudar outra pessoa. Sim. Ali. E, cara, boa. Vamos falar aqui agora um pouco da Escala Baiana em si. Explica pra galera, eu não vou falar isso aqui, eu vou deixar você falar. Explica pra galera o que é uma Escala Baiana. Tá, basicamente a Escala Baiana, ela surgiu ali, não é eu que criei, nem ninguém que criou. Não é algo tão novo também. Na verdade, ela é uma forma nova, mas muito antiga ali, que o pessoal, antigamente ali, em 2020, 2021, acho que com os dinossauros ali do digital, era mineração de conjunto, né? Que você duplicava diversos conjuntos ali, aí desligava um conjunto ou outro ali e tal. Então essa era uma forma antiga do pessoal fazer, só que a Escala Baiana é um pouco diferente. Então ela utiliza, né, de uma forma de você duplicar o seu mesmo criativo ali, seja em 50, em 100, 200 vezes, e em cada conjunto de anúncio ali, você colocar o orçamento mínimo que o Facebook pede ali, né? Que em reais ali gira em torno de R$7, ou seja, se você coloca diversos conjuntos com R$7 em cada conjunto, e qual que é o grande lance? Você, às vezes em um conjunto X ou conjunto Y, você consegue realizar uma venda gastando seus R$3, R$4. Então isso explodiu, né, dentro lá do mercado de nutracêutico, não foi uma escala criada por mim, nem nada do tipo. Então aí explodiu, porque às vezes com uma venda ali de um conjunto de R$3, R$4 de anúncio, você conseguia fazer uma venda com CPA de $160. Então, com pouco orçamento ali, com pouca verba, você conseguia explorar várias fatias de público, né? Porque, às vezes, geralmente, cada conjunto de anúncio segue uma fatia diferente daquilo ali. Então, basicamente, é você explorar essa coisa do Facebook ali. Então, se em 50 conjuntos de anúncio ali, a R$7 cada conjunto, com R$350 você conseguia testar, às vezes, ali, um criativo de Nutra. Ou seja, era um teste mais barato e que você conseguia ver se aquele criativo, de fato, validava ou não. Então, basicamente isso, né? Você utilizar uma grande quantidade de conjunto de anúncios com orçamento baixo em cada e ver e ter a sorte ali de, às vezes, um conjunto vender, basicamente.
A escala baiana tem algumas nuances, né, de problemas que eu diria assim, porque se você tiver um criativo derrubado, se você estiver escalando ali com uma campanha com 100, 200 conjuntos, né, vai cair tudo e, pô, o índice de rejeição vai lá em cima e corre o risco da conta cair. Então, a contingência é algo bem importante para a escala baiana e também a questão das páginas, né, porque cada página do Facebook pode vincular 250 anúncios. Então, aí vem uma contingência de página também, que era uma coisa que a galera não estava muito acostumada. Então, né? assim, a escala baiana tem prós e contras, né? Então, os contras é o que você falou, basicamente... Contingência, se você tá rodando nicho, por exemplo, de emagrecimento, que às vezes um criativo é mais complexo, ou você vai se utilizar do catálogo ali pra estar escondendo, coisa que nem tá perfumando tão bem, isso mais também, né, na questão do catálogo. Ou você vai tentar diminuir a agressividade do seu criativo para tentar passar mais dentro do que você falou. Então, se você tem, às vezes está escalando, seu criativo foi aprovado de primeira, né? Eu sempre primeiro aprovava, né? Um ABO 1 ali, ver se aquilo ali dava certo ou não, antes de começar, né, jogar 50, 100 duplicações daquilo ali. Perfeito. Porque se você pega um criativo e que rejeitou e ele rejeita 50, 100 vezes, você pode dizer adeus ali para sua conta de anúncio e sua contingência, sua escala, e dependendo, vai ser bastante prejudicado. Mas, basicamente ali, cara, tem essa questão da limitação das páginas também. Então, você vai ficar limitando pela rejeição de criativo e pela quantidade de páginas ali. Então era uma coisa que eu não estava tão mais disposto a fazer. Então até depois a gente vai falar sobre o famoso Bidcap, que eu me converti ali. Então mérito também lá de dois grandíssimos lá, o Vitor, que é do grupo do Network, mas também do Alan Zord. São duas feras do digital aí também. Mas depois eu explico um pouco o que se trata o Bidcap ali. Fechou. A gente falou um pouco de tráfego aqui agora e eu queria trazer um ponto antes da gente entrar em termos mais técnicos ali, até passar insights muito bons pro pessoal que está assistindo em casa. Como que foi o sentimento ali, o dia que você olhou para sua dashboard e falou, acertei. Tipo, o que veio nessa hora e o que você teve que tomar de atitude nos bastidores ali para conseguir escalar esse ouro que você achou na sua mão. Então, e quando foi também? Basicamente ali, cara, eu falo que até eu tinha visto isso em story uma vez e eu não tinha acreditado muito, né? Porque não existe um pote de ouro no final do arco-íris, não existe uma meta ali que você vai falar assim, caraca, cheguei aqui, tô feliz, realizado. Então, eu acho que a felicidade, ela tá no processo. Todo mundo acha que vai lembrar de quando fez a primeira venda, de quando fez os primeiros R$1.000 por dia, aquela euforia toda, só que não é quando você bate 1 milhão, cara, acredita, não é tão a mesma euforia do que quando você faz a primeira venda, porque você sempre, aí você fala assim, mas eu vou ser feliz quando eu tiver 2, 3, e geralmente você vai querer mais e mais e mais. Então eu tinha visto isso no story uma vez ali, e realmente a felicidade está no processo, você não vai ser feliz quando atingir uma marca exata, então seja feliz no caminho, quando você está fazendo seu criativo, busque fazer o melhor que você pode no seu funil, na sua oferta, e é muito recompensador ali, você vê ali quando, tipo assim, finalmente dá certo ali. Então acho que isso, quando começou aquela sensação boa, de fato, que igual você falou ali, foi quando eu acertei um quiz de emagrecimento. Então eu fui um dos primeiros clientes do WineLead, eu conversei com o Yuri, que era o criador lá, começava a testar alguma coisa ou outra, fui um dos primeiros clientes ali que ele tinha, na época meu depoimento estava até na página principal ali, quando a WineLead não era tão gigantesca assim, porque o sistema da WineLead basicamente ele veio de um quiz de fora, né, no estilo Better Me, né, pilates de parede, treino de caminhada, então era muito fora e não existia um sistema de funil tão forte aqui dentro. Então a Lead trouxe para cá e foi quando eu comecei de fato a fazer ali 1.000 de lucro por dia, coisa que para mim já era uma coisa extremamente surreal. Absurdo. Aí você ficava tipo assim, mano, e aí, o que eu faço agora? Você ficava até perdido, né? Que você não tinha um processo muito bem feito, você fazia os criativos ali, vou fazer mais e tentar isso e aquilo. Correria. Então é basicamente isso. Então o recado que eu tenho para passar assim é você não vai ser feliz com X, Y dinheiro na conta, você vai ser feliz ali no processo, quando você puder proporcionar algo melhor para sua família, um passeio melhor, um restaurante melhor, conseguir vivenciar momentos bons com o fruto que você está colhendo ali, entendeu? Eu acho que essa é a felicidade de fato que você consegue estar alcançando ali. Concordo. Nisso também eu não acreditava muito que a galera falava que a primeira venda tem um sentimento muito melhor do que os milhões que você vão faturar, né? Isso é verdade. Tipo assim, eu lembro exatamente do momento que caiu a primeira vendinha da Hotmart minha. Porque eu acho que é essa hora que você fala assim, caraca, é possível. Exato, você destrava. Eu acho que tipo assim, é possível fazer essa parada, entendeu? Tipo assim, tem amigos meus ali que mandam, caraca, a primeira venda, eu acho que esse é o sentimento. Porque às vezes você não vai acreditar, eu não acreditava, o cara vai ver 40 minutos, por que o meu botão de CTA tem que ficar em 40 minutos? E se eu adiantar no início da VSL, eu vou vender mais? Eu acho que todo iniciante pensa assim, cara, não é possível que o cara vai ficar 40 minutos vendo aquilo ali pra comprar, e fica. Então acho que quando você vende aquela primeira vez ali, que realmente dá um clique, você destrava, realmente é possível ganhar dinheiro com o digital. Então deixa eu melhorar aqui, ver o que eu tô errando, o que eu posso melhorar pra estar corrigindo aquilo ali e realmente se consolidar naquilo que você tá fazendo. Né? Perfeito. Esse destrave da primeira venda é algo bem legal de ter e que eu digo que o mercado de direct response hoje ele é um mercado muito dopaminérgico, né, mano? Sim. A questão da notificação, as notificações caem no tempo inteiro. Sim. É muito ego em questão de faturamento, de placa, de viagem, de lifestyle. Então... Eu tenho uma coisa importante a falar sobre isso, né? Eu acho que
eu confundi um pouco também no início, eu não posso negar, mas a questão de você seguir só pessoas ali que, dentro do digital, né, que postam só lifestyle, postam só print de dashboard, aquilo ali não se sustenta. Foi uma coisa que eu entendi, busquei melhorar até em mim mesmo ali, porque é uma coisa que, se você valer só os números que você posta, quando você estiver na baixa, você vai estar na baixa, porque dentro desse mercado ali, é impossível você estar escalando ali 100% do tempo, vai ter às vezes uma hora que a contingência vai estar mais fraca, que vai cair aquela contingência ali, até o próprio ciclo, né, do Facebook, quando entra a eleição americana, fica aquele ciclo mais baixo, mais complicado ali em determinados nichos, oferta ali e tudo mais, ou às vezes até mesmo se você fazendo sua próxima VSL pode não validar aquilo ali. Então, eu busco construir todo dia ali, é uma coisa de melhorar a minha imagem no sentido de não me basear só em números, né? Então, tem grandes gurus ali, que eu já me iludi com vários, comprando mentoria, comprando tudo. O cara tinha sua Porsche, viajava por Courchevel, gastava 700 mil em viagem e tinha 911 ali. Então você acha que aquele cara vai te agregar muito mais do que aquele cara que não posta o lifestyle. Mas às vezes aquele cara que não posta aquele lifestyle todo, ele vive aquela parada, sabe muito, tem muito a te passar o conteúdo, e você, geralmente o pessoal se ilude em, aquele cara tem um carro melhor, então ele tem mais dinheiro e entende mais. Mas aquela coisa, o buraco é muito mais embaixo. Às vezes o cara que tá postando esse lifestyle nem tem tanto dinheiro assim e tem que sustentar essa vida que tem um gasto muito maior. Então tem pessoas assim que já faturaram milhões ali, eu não vou citar o nome aqui, mas que eram gigantes em 2020, 2021, que era assim, faturou acho que quase 1 bilhão e chegou a quebrar. E hoje teve a humildade ali de botar a cara e de querer reconstruir aquela parada toda. Então, uma vida baseada em lifestyle, ela não se sustenta. Então, o pessoal que tá iniciando deve separar muito bem isso, sabe? Do que é um guruzão e quem que realmente quer passar um conteúdo bacana, entendeu? Boa. Então acho que tem que ter esse equilíbrio ali. Sim, eu enxergo dessa forma também. É uma objeção da maior parte do pessoal que quer entrar no mercado em si, né? Eu também tinha bastante medo de cair na copa de um guruzão, que o cara tem carrão, viaja pra caramba e tal. E quando eu fui buscar a minha primeira mentoria, eu fui em um cara que eu achava que era low profile, que eu achava que vivia daquilo. E, cara, quando eu comprei, ele tinha pouquíssimos seguidores também, quando eu comprei o acompanhamento dele, eu ainda acreditei por diversos meses, né, no acompanhamento ali e tudo mais, eu fui descobrir que ele era um expert de um cara por trás das cortinas ali, né. Uhum. Então, assim, mesmo eu tentando buscar alguém mais low profile, eu ainda caí na copa de um guru. Cara, como que você diria pro pessoal que tá em casa tomar cuidado com quem ele segue e tomar cuidado com entrar numa mentoria? Tipo, basicamente, o que você tem que analisar e ver numa pessoa antes de confiar boa parte do seu capital que você juntou ali pra realmente tentar começar no mercado? Eu acho, basicamente, confiar em quem cria conteúdo, né? O Rafael agora tá começando a explodir, criar conteúdo. Eu acho que quem cria conteúdo... Você tá com as paradas de viagem também, bem legal agora. Né? Vou explicar depois que eu tô tentando atrair um tipo de público diferente também, só dessa bolha ali do mercado, mas basicamente quem cria conteúdo, seja do educacional, seja de alguma coisa que bota a cara, né? Que não posta só a foto ali do carro, posta só a foto da dash ali, que às vezes a dash pode estar muito bem manipulada. Nossa, então o pessoal ainda tem essa parada aí, né? O cara posta todo dia 100 mil de lucro, posta todo dia 30 mil de lucro, e depois quando vai ver a conta bancária ou a dashboard dashboard da plataforma do Gateway ali, não tem nada, entendeu? Uhum. Então é basicamente isso, quem cria conteúdo, seja no YouTube, seja no educacional, seja em qualquer coisa, eu acho que passa mais credibilidade de você analisando o que a pessoa tem a dizer, analisando o que ela vai falar ali, você sabe se ela realmente entende, se ela tá disposta a passar aquele conteúdo, entendeu? Eu acho que isso consegue diferenciar bastante ali. Boa. Cara, até engraçado, eu entrei em uma call semana passada, que pessoas me procuram, né, pra fazer um acompanhamento, e o cara era um closer de um player do digital. Que o cara, tipo assim, já acertou alguma oferta, esporadicamente, só que ele utiliza dos números antigos dele e montou uma equipe gigante de closer, SDR, CS para operação dele. E quando esse closer me procurou para ter um acompanhamento que ele viu veridicidade no meu conteúdo, cara, a call, tipo assim, eu só começava a rir. Porque eu mostrava minhas placas e falou, mano, isso daí não me compra. Eu mostrava, tipo, ao Temify, mano, eu tenho um Temify, porque, tipo assim, ele faz as vendas desse cara. Uhum. Então, ele me falou que eu conseguia manipular até o gerenciador de anúncios para conseguir vender a mentoria ali pra pessoa, né? Então, tipo assim, o cara foi só objeção atrás de objeção. E, tipo assim, eu consegui fazer com que ele visse verdade na minha parada, né? Porque, igual você comentou, o Temify, cara, tem aplicativo fake hoje em dia. Entendeu? Então, tipo assim, você postar uma dash muitas vezes ali, não significa que a pessoa vive da parada. Então, eu acho que a pessoa tá cansado também, sabe? De, cara, postei, fui jantar, gastei R$1.000, olha aqui meus R$1.000. Então, eu acho que é uma parada muito rasa, sabe? É muito rasa. Então, você botar a cara, você falar assim, olha, por que um criativo funciona? Por que isso funciona e tal? E explicar pro pessoal ali, eu acho que você passa mais credibilidade, entendeu? Que você demonstra que você realmente conhece a parada. Então, às vezes vai ter muito grusão ali, às vezes que nem tá no operacional mais. Às vezes o cara tem seus copos, tem um editor, então ele nem bota a mão naquilo demais, entendeu? Então tem pessoas ali que às vezes escalaram uma vez ali, tem os prints ali de X época ali e só vende o educacional porque dá lucro pra eles, entendeu? Esse lifestyle, essas viagens, o carro ali, aquilo ali dá ROI em mentoria pra ele, né? Não necessariamente pra quem tá sendo acompanhado por ele, basicamente. Perfeito.
Eu acho que tem que tomar cuidado, né? Porque eu caí nisso, qualquer pessoa tá suscetível, né? Então, eu acredito que você enxergar valor no que a pessoa tá falando, se ela tem autoridade no que ela fala, né? E, mano, vou puxar um gancho aqui para conteúdo, pra gente comentar mais um pouco disso agora. O que você... Eu vou pedir 3 80-20 de uma operação direct response. A gente sabe que, pô, tem a questão da contingência, a gente já falou bem de tráfego, acho que a gente não precisa mais falar desse ponto. Tem a questão do criativo, tem a questão de um bom funil de vendas, entendeu? Então, eu queria que você dissesse 3 80-20 que a galera pode extrair do insight que você vai passar aqui, aplicar na operação hoje e começar a puxar resultado. Cara, eu acho que o meu maior diferencial hoje é que eu não abro a biblioteca de anúncio mais para ver o que meu concorrente X ou Y tá fazendo. Caramba. Então, por que eu faço isso hoje? Porque quando eu acho que é interessante a pessoa se especializar num nicho, né? Num nicho X ou Y ali. Depois que ela roda ali, né, 8 meses, 1 ano com aquele nicho, você consegue entender o seu público, as dores do seu público, o que seu público pensa, o que valida ou não. Às vezes um público X vai querer um conteúdo mais dopaminérgico, às vezes um conteúdo de pessoas mais velhas ali vai querer um criativo de uma forma um pouco mais lenta. Se você colocar muita dopamina, muito efeito de áudio, de vídeo, aquele criativo tende a afastar esse tipo de público ali. Então, eu hoje, depois que eu peguei, né, o Cloud, eu não sou um guru de Cloud também, porque o Cloud tem que automatizar tudo, mas eu acho que o Cloud, quando você entende o processo ali, você não precisa automatizar, mas você pode utilizar ele de ferramenta para aperfeiçoar o que você pensa. Então, o que eu quero dizer com isso? Depois que você pegou, né, eu quero trabalhar no nicho de emagrecimento, você pega ali 5 VSLs que mais escalaram nesse nicho, utiliza ele dentro de um projeto do Cloud ali, pega os 10 criativos que mais escalaram, coloca ele dentro de um projeto do Cloud, você pede ali para extrair a estrutura invisível. Pede para ele analisar por que aquele criativo deu certo. Então ele deu certo porque ele começa com o hook de uma certa forma, o corpo dele se desenvolve disso, o CTA ele fala isso. Então, dentro daquilo que validou, ele consegue achar um fator em comum aquilo ali. Então, por exemplo, eu sou muito bom, não para escrever um criativo do zero, mas eu sou muito bom para pensar em um mecanismo, para pensar em uma situação. Então, eu consigo pensar a situação, pedir para o Cloud, escrever com base no que eu pensei, com base naquela estrutura invisível que já foi validada. Perfeito. Então, eu não sou um copywriter que já leu, né, o Eugene, que já leu os grandes livros ali de copywriting, mas eu sei trabalhar com cloud. Então, basicamente é isso. Então, você tendo consciência daquele nicho, tendo consciência do seu público ali, e basicamente você pedindo para o cloud melhorar aquilo ali, você consegue extrair, às vezes, um público novo, um ângulo, né? Uma janela dentro daquele público novo ali. Então, hoje eu faço criativo totalmente diferente do que o pessoal está fazendo em biblioteca. Isso me garante ali praticamente um CPM mais barato. Eu não vou estar brigando ali no leilão sangrento ali que o pessoal está brigando, e eu consigo extrair ideias novas ali e dar muito certo, entendeu? Tanto para VSL quanto para criativo. Então, sem sacanagem. Hoje em dia eu faço uma VSL em 1, 2, 3 horas ali com o Cloud. Eu penso, meu grande trabalho é pensar num mecanismo novo e com base naquilo ir trabalhando com Cloud bloco por bloco, e não é nada automático, né? Cloud, eu quero que você faça uma VSL que venda 7 dígitos para mim, não é basicamente isso. Sim. Mas é você conseguir instruir ele da melhor forma para cada bloco, aquilo ali, para cada mecanismo. Isso aqui não ficou bom, refaça tal. Então você consegue fazer uma VSL que converte. Então minha taxa de assertividade hoje é muito boa, tanto de VSL quanto de criativo. E pessoal, é bem importante vocês entenderem isso, que o Cloud ele não vai salvar a sua vida. É um tópico que está muito em alta. Sim. A gente está vendo muita gente falando, mas o Rodrigo está falando que o Cloud ajuda muito ele porque ele agregou todo o conhecimento que ele tem para projetos diferentes do Cloud. Então não adianta nada você achar que você vai assinar o plano Max do Cloud e vai começar a fazer milhões na internet. Não é assim. Tipo, ele treinou os modelos de Cloud dele, potencializou o que ele já fazia antes. Então ele tá falando, eu tenho uma taxa de assertividade VSL hoje muito grande. Cara, eu concordo, porque, igual você disse, né, tem diversas VSLs validadas no mercado. É que eu sou muito contra essa coisa de, tudo automático pelo Cloud. Olha, pessoal, eu acordei aqui, fiz o meu agente fez 5 criativos aqui, já subiu automático, cara, vai ficar uma grande porcaria, não vai validar nada, você vai torrar seu dinheiro ali. Então eu não preciso nem falar, VSL minha que entrou no projeto do Cloud. Você pode pegar nos swipes que tem aí, Perfeito. Pega os 5 melhores VSLs que você acha que realmente validou, que tá bastante escalado ali, e pede para extrair tudo aquilo ali. Então você consegue conversar, cara, não precisa assinar um curso novo de como fazer um agente do Cloud. Cara, literalmente, você colocar ali, sentar a bunda na cadeira, perguntar para ele, como é que eu posso fazer tal coisa? Ele mesmo vai te dizer o que você deve fazer para estar melhorando aquilo ali, entendeu? Exato. Boa. E falando um pouco mais de Cloud, né, 2, 3 horas para escrever uma VSL, eu acho uma coisa loucura, você deve ser muito familiarizado com o seu nicho, mas eu escrevi recentemente uma copy em uns 2 dias, com o Cloud, a ajuda dele, porque assim, é um potencializador, né? Como a gente comentou. Essa é a palavra, potencializador. Exato. Então, se você tem dificuldade de pegar uma coisa do zero, você pode utilizar seu conhecimento e ter aquela base. Exatamente. Ali. E foi o que eu comentei no podcast da Cart Panda. Não sei se você concorda comigo. Ter uma boa oferta hoje não é a coisa mais difícil do mundo. Não é. Sabe, você abre o swipe File praticamente América, virou commodity ali. Exato. Você abre o swipe ali, você tem 700 VSLs ali de diversos nichos.
E se você assiste bastante VSL ali, você identifica que tem um padrão em todos os blocos da VSL. Tipo, é basicamente a mesma coisa. Vai mudar o mecanismo, um pouco ali da história, porque, pô, você pega um bloco de oferta, por exemplo. Pô, cara, vai ter a ancoragem, vai ter a garantia, vai ter os bônus. Então, a gente que tá no mercado, a gente sabe o que falar pro Claude fazer, já dando uma base boa pra ele, igual você disse, né? Então, é bom o pessoal ter na cabeça que não vai ser o salvador da pátria. E você puxou esse gancho ali, né, das VSL ser a mesma coisa. Então, o que eu falo ali muito pro pessoal? Cara, se você quer, né, pegar uma VSL que tá validada, é muito válido também. Só que, pô, não é ripar, não é baixar a VSL e subir ela. Se você já tem um pouco de conhecimento mínimo ali, pô, baixa melhorar. A copy, então você tem muito boa ali, você tem um Nano Banana, você tem um Clink, você simplesmente pode criar um novo avatar para aquilo ali e ter praticamente uma VSL nova que já tá com uma copy extremamente validada. Porque aquela mensagem que é passada pro lead ali já validou, porque ela vende, entendeu? Então é basicamente isso. Então nunca fica de preguiça de pegar, às vezes, a mesma VSL, de pegar os mesmos criativos, sempre busca uma forma, se você quer se manter, né, no mesmo idioma, no mesmo leilão, pô, pelo menos muda o avatar, né, refaz a VSL, refaz uma edição, coloca uma lead, uma micro lead, mas nunca faça a mesma coisa daquilo ali, entendeu? Perfeito. E, boa, você falou aí, então, que o Cloud, ele foi um 80-20 ali para você, potencializado, né, a margem alta que você tem Sim. de acerto em criativos e VSL. Já falou um pouco do tráfego também, a gente sabe que as estruturas... Eu acho que o tráfego em si também é um 80-20, né, então, você literalmente entender que o que dá certo hoje pode não dar certo no tráfego amanhã. Uhum. Então, eu acho que isso é a melhor forma da pessoa, às vezes, ver um gargalo na operação dela, porque quando chegou em fevereiro, início de março, pelo menos a Baiana, nas minhas campanhas ali, na minha oferta em si, já não estava performando tão bem. Não quer dizer que a estrutura da escala baiana não funcione mais. Para mim, na minha conta de anúncio, na minha BM, não estava performando tão legal. E eu fiz outra VSL, fiz mais criativos, e mesmo assim a performance estava muito baixa comparado ali a janeiro. Então foi quando eu falei, pô, tem alguma coisa, tem algum gargalo esquisito aqui. Eu falei, vou testar esse tal do Bidcap. Então, o Bidcap foi uma coisa ali que potencializou bastante. Eu já comentei que foi o Alan e o Vitor que me ensinaram ali. Mas, basicamente, é você utilizar ali uma campanha com um lance ali, um lance X, e você colocar um orçamento inflado e ir alimentando aquela campanha de vários criativos, você consegue ter uma constância muito grande de ter um faturamento legal todos os dias, né? Então é muito bacana essa forma de escalar ali, que realmente mudou. O meu gargalo estava no tráfego em si, entendeu? Então você reviveu a oferta, a mesma oferta, os mesmos criativos? A mesma oferta, os mesmos criativos, só mudando a forma de tráfego. Então, antes eu trabalhava com a escala baiana, estava rodando em ABO, um 201, com várias contas de anúncio ali, 3, 4 contas de anúncio, com várias campanhas ali. Então hoje eu já mudei, às vezes pegou uma conta ali que nunca rodou nada, subiu uma campanha no Bidcap ali com um lance, o orçamento inflado, com todos os criativos ali, né, em conjuntos ali dentro dessa mesma campanha, e foi o que mudou. Então basicamente eu tinha um gargalo, ou seja, a VSL validava, os criativos validavam, mas tinha baixado o ROI, estava esquisito. Só a forma de eu mudar o meu tráfego já mudou completamente o rumo da operação, entendeu? Uhum. Então é literalmente ter a humildade ali de, pô, não sei isso aí, pode me explicar e tal. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu subi aquilo ali, só que o Bidcap, diferente da Baiana, né, ele é mais lento. Você tem que ter mais paciência. Então a janela de análise de criativo não é no dia, não é em horas, é em 7 dias, entendeu? E é mais complexo quando você está iniciando e não tem uma oferta validada, criativos validados, e aí sim eu prefiro manter na estrutura tradicional, no CBO 111, na Baiana, porque o Bidcap é mais complexo, então se o cara não tem certeza que aquela oferta é validada, que aquele criativo é validado, ele teria mais uma incógnita naquilo ali, né? Então é mais complexo, porque ou o Bidcap pode não gastar, existe isso de não gastar, pode ser que o bid está muito baixo, o bid está muito alto, o criativo não seja bom, então por iniciante eu não recomendo esse tipo de escala, entendeu? Sim. Eu acho mais para quem está intermediário, avançado ali, é o caso você testar e ver se aquilo ali serve para você ou não. Uhum. Tudo depende bastante. Até pensei numa analogia aqui, o nome da escala baiana porque é uma escala preguiçosa, né? Você não aumenta o orçamento, não Mas o Bidcap, que não é mais preguiçoso que a escala baiana. Você deixa ele ali, pode tomar prejuízo em alguns dias. Hoje eu escalo, eu diria que 90% na escala baiana, só que eu chamei o Vitor, falei, mano, como é que faz essa parada aí? Me ensina na humildade também. E eu tenho uma conta de anúncio que tá com uma campanha, só essa semana gastou de $4 mil lá, tá trazendo ROAS melhor do que na Baiana, então eu acho que eu tô num momento de transição que você já fez. Tipo, você esperou a sua oferta saturar totalmente na Baiana, a minha oferta ainda vende muito bem na Baiana, só que eu tô sentindo a queda de performance e aí eu tô transicionando pro Bidcap. Você enxerga que, assim, você falou ter a humildade, né, chegar nas pessoas, perguntar o que tá performando no mercado. Você acha que faltou um pouco de humildade? Tá, porra, tô escalando aqui 50, 60, 100 mil reais no dia, e isso aqui não vai acontecer. Você acha que você deveria ter prevido esse movimento de testar coisas novas? Cara, eu acho que é só a pessoa entender, por exemplo, quando a pessoa tá escalando, ela tem que ter
não ser o ego muito inflado a ponto de se fechar, né? Então, às vezes o cara tá escalando pra caramba em casa, ele acha que ele é o 01, pô, eu sou o 01. Então, dentro desse mercado do Instagram ali, você vai ver que o pessoal sempre compete em ser o 01. Ah, eu sou o 01 do Info América, ah, eu sou o 01 do Info de tal jeito, ah, eu sou o 01 do Nutra. Então, essa competição, às vezes, oculta muito do que a pessoa poderia melhorar de fato, né? Então, o ego, às vezes, não deixa a pessoa melhorar ali. Então, você ter a humildade de falar assim, pô, não tá dando certo aqui, então deixa eu ver qual que é a ideia desse cara que tá falando sobre Bidcap aqui. Então, você ter a humildade de reconhecer, entendeu? Eu tava no momento ali que a Baiana tava performando muito bem pra mim e eu não via necessidade do Bidcap. Mas quando eu vi que tinha um gargalo ali, que eu não conseguia identificar o gargalo nem na BSL, nem no criativo, e que poderia ser de fato tráfego, foi a janela de oportunidade ali de eu mudar e de tentar entender como é que funciona, entendeu? Então, dentro do Facebook, do Meta ali, não existe uma verdade absoluta. O Facebook é quase um ser místico, espiritual ali. Então, não existe esse bater o martelo, a Baiana não funciona, o Bidcap funciona, não existe isso. Na conta X pode performar muito bem o Bidcap, na conta Y ser muito ruim. E às vezes a Baiana pode performar muito bem na conta Y e ser horrível na conta X. Ou seja, para uma pessoa pode dar muito certo, para outra dar muito errado. Entendeu? A Baiana transformou muita gente que mandava mensagem, cara, mudou meu jogo aqui, pô, uma coisa absurda. E às vezes pode parar de performar. Exato. Assim como o CBO 111 parou de performar durante muito tempo, que antes ali em setembro, agosto do ano passado, era duplicar 6 campanhas, CBO 111, subiu o orçamento, então você conseguia o seu lucro ir acompanhando, seu ROI ia aumentando. Só que em determinado momento ali, né, em dezembro, janeiro, já parou de funcionar. Então ali também você está se mantendo atualizado ali o tempo todo, e é o que a gente estava comentando, né? O guru que saiu do operacional há muito tempo, às vezes vai estar no CBO 111, não vai estar sabendo o que é Baiana, o que é Bidcap, e às vezes você vai estar testando uma coisa que já não funciona tão bem no tráfego ali, entendeu? Perfeito. Cara, muito massa. Vou tentar puxar aqui um pouco para algo que a gente tá falando de termos muito avançados, eu diria, tipo, tá sendo um conteúdo muito bravo até aqui, mas voltado um pouco pra galera que tá iniciando, tem um caixa um pouco mais apertado e quer começar. Pô, a gente tá falando aqui de contas de anúncios, sabe que ativos são caros e tal. Sim. Tipo, uma pessoa que tá assistindo a gente, tem, sei lá, de 5 a 10 mil reais e quer startar no mercado. O que você diria para ela fazer? Cara, basicamente eu acho que investir em ativo de qualidade é importante. Então, você, eu vou economizar nessa BM, nesse perfil. O perfil, na verdade, dá para economizar sim, porque os melhores perfis são o perfil pessoal seu ou da sua família, pai, mãe, tio, cachorro, papagaio ali, porque são perfis ali que estão ali há mais de 10 anos, que tem uma fonte orgânica muito grande ali, a pessoa mexeu vários e vários anos ali. Então, um perfil que eu hoje utilizo dessa forma, né? Eu não compro perfil, mas a BM, eu acho que você investir uma BM com gasto, uma BM em dólar ali com gasto para você não pagar o imposto da meta, né? Você investir ali, pelo menos, hoje em dia o mercado está um pouco saturado, o valor está bem inflacionado, o valor dessas BMs, então ali você vai achar ali de 2, 2,5, e você pode comprar às vezes uma BM e ela não ser boa. Isso ou ela só cair. Ou ela cair. Então isso é muito complexo, né? Por isso que eu falo, às vezes 5 mil dá para fazer? Dá para fazer. Mas se uma BM sua cair, se você comprar uma BM e não performar tão bem, é complexo. Você pode também investir seus R$700 ali numa BM ali que às vezes não tem gasto, só que você vai demorar um pouco mais, aí você vai ter que aquecer ela um pouco, o gasto dela vai ser mais lento, né, que o limite dela vai vir baixo e tudo mais, então dá para fazer também. Então se a pessoa tem menos caixa, o que vai fazer? Não vai comprar? Compra mais que tá sem gasto ali e dá o jeito, né? Então, basicamente, você traduzir ali, né, que seja uma VSL ou então mudar o expert daquela VSL ali e você tentar economizar o máximo possível no tráfego, né? Então, eu vou testar o criativo. Vou testar o criativo quando? Pô, testa sábado e domingo, você tem que pôr caixa. Que é, geralmente, sábado e domingo, né? Se o pessoal não conhece, é quando geralmente a escala é maior. O pessoal tá em casa, final de semana ali e tudo mais. Então, geralmente, a escala é melhor nesses dias assim. Então, geralmente, quando a pessoa tá iniciando ali, eu sempre recomendo, às vezes, o CBO 111 ou a Baiana ali com a BO 151, que ela vai gastar menos esses testes. Se a pessoa tá com caixa muito restrito, aí já passa pra uma BO 121, vê o que dá. Se aquele criativo vai trazer um CTR bom, vai trazer alguma coisa aquilo ali. Se aquela VSL vai ter uma retenção boa ou não, tudo isso tem que ser analisado, entendeu? Então, o iniciante, às vezes, ele se frustra muito porque ele acha que é um processo rápido. Então, ele está muito empolgado em fazer a primeira VSL, fazer a primeira leva de criativo, mas quando ele vê que aquele trabalho todo levou a nada, é quando ele recebe o primeiro baque ali, geralmente muita pessoa desiste nisso aí. Pô, tá muito animado pra fazer a VSL, o cara faz em 7 dias, me entrega ali, pô, mano, muito da hora, fiz a VSL, os criativos aqui, mas quando vê que aquele teste não deu certo, que o criativo não vende, que ele tem os seus 300, 400 reais de prejuízo, vê que a VSL traduziu e a retenção dela não tá boa, não conversou com aquele público novo ali, é aquela barreira que o cara entra e fala assim, pô, e aí, entendeu? Mas é você
conseguir aprender com cada erro, basicamente, ali. Você vê que, essa oferta não deu certo, pô, não tem muito amor não, bora pra frente, bora ver a próxima oferta, o nicho ali que eu posso melhorar. Por que deu certo nesse criativo aqui? A retenção deu boa, o hook deu bom. Pô, eu fiz tal coisa no hook. Essa legenda minha não tá boa. Então, eu acho que você tem que analisar por que cada oferta não deu certo, né? Começar a entender as métricas ali, porque a métrica principal é a venda. Exato. Mas quando não se tem venda, a gente passa a analisar as métricas secundárias. Pô, o CPM, que é o custo ali de 1000 visualizações, tá alto, tá baixo? Um CPM alto indica o quê? Que você caiu no mesmo leilão que muita gente. Um CPM mais baixo pode ser preocupante também. Se for muito baixo, você pegou um público completamente desqualificado. Então é muito complexo ali pro iniciante estar analisando aquilo tudo e vendo aquele mundo de coisas e ver qual que é o gargalo, entendeu? Mas quando não vende, quando tá muito no início de alguma coisa, é até difícil para quem é experiente analisar. Pô, o criativo não vendeu, a oferta teve retenção baixa. Às vezes um criativo bom, novo, pode fazer com que aquela retenção que tá em 9% e para 20%. Perfeito. Entendeu? Então é complexo, não é fácil. Nunca disse que foi fácil, quem falar que é fácil e consegue faturar 10 mil no próximo mês é mentira. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas é muito pouca gente, né? Você tem que acertar ali de primeira, entender ali, então é raro que isso aconteça, né? Sim, eu falo, pessoal, que quem tá iniciando tem que ter muito mais tato nas métricas secundárias, igual você disse. Pô, hoje em dia, né, que a gente escala bastante, a gente vai olhar ali mais pra métrica principal, que é a venda. Que é a venda, o CPA ROI, ali, basicamente, né? O CTR tá em 3%. Que se dane. Vendeu, tá com CPA dentro né, a gente desejado. Olha pra essas métricas assim, CPA e ROI. Só isso e vendas, né? Mas o cara que tá iniciando, ele tá com um pouco de dinheiro ali pra testar, cara, ele tem que dar muita atenção pro custo por clique, por exemplo. Custo por clique, CPM, hook rate. Retenção da VCL, retenção ao pitch. Então, eu falo que quem tá iniciando tem que ter um tato maior com essas métricas secundárias e aí, quando você vai acertando criativos, né? Você vai funilando, você saiu com um pack de 10 criativos pra teste. Pô, 3 venderam, 2 tiveram C. Vou manter os que teve C e os que tiveram venda, eu vou tentar duplicar a campanha. Ainda mais se a pessoa tá com um pouco caixa ali, pô, eu sempre falo, o CPM tá... O CPC tá baixo aqui, o custo por IC... Pô, se teve C, tem chance de ter venda aquilo ali, né? E eu falo também a importância do funil de vendas. Pra mim, cara, foi game changer total. Isso é realmente um outro 80-20. O acompanhamento que eu tive, cara, não falava de funil de vendas. Tipo assim, eu já tava com a oferta rodando, faturando 10 mil reais, assim, e sem funil. E aí eu virei uma call pro mentor e falei, cara, já tá na hora de a gente pôr um funil aqui, a gente tá indo prejuízo. Aí ele falou, cara, claro que tá na hora e tal. E assim, não foi essa oferta, minha primeira oferta foi de emagrecimento também. Eu acertei em cheio na terceira. Só que, cara, esse processo de otimização, eu fui acertar um upsell depois de 1 mês e meio. Então, pô, a galera acha que você vai... lançar criativos, ficar otimizando a oferta, microlead e tal, mas, cara, o back-end também tem que ser atualizado o tempo inteiro. Você pode acertar um upsell, cara, que vai aumentar seu RPU em 100, 150 reais. Então, pô, isso quer dizer que você vai pagar 100, 150 reais a mais pro Facebook fazer uma venda. Isso é estrondoso em escala, né? Então, a importância de um funil de vendas bem estruturado ali, upsell, downsell, e até puxando o gancho pra você. Pega, por exemplo, duas de todas as ofertas que já escalou e, tipo, como que você construiu o funil de vendas dela, de, tipo assim, pode usar o nicho de emagrecimento em geral, de, tipo, pra galera conseguir replicar em casa em questão de ideias. Porque eu sei que o funil que eu trabalho hoje é replicável. O Upsell 4, que é um ticket de $147, é uma ideia meio que única minha, que une a oferta inteira. Então, tenta passar pro pessoal como que foi o funil que você escalou essas ofertas. Cara, basicamente foi um grande insight do João Campos. Eu não lembro se foi uma aula dele no VTub ou uma aula dele em determinado assunto, que era essa questão do upsell ali. Então, o meu primeiro upsell era sempre um acelerador. Então, você estava falando de emagrecimento, meu primeiro upsell dava um produto que girava uma aceleração conforme aquele mecanismo que foi dito na VSL. Então, por exemplo, se meu mecanismo é o truque da banana, que eu já escalo, uma das primeiras ofertas era o truque da banana ali. Então, se o mecanismo era o truque da banana, então meu upsell de acelerador era o chá asiático que fazia com que acelerasse o processo de emagrecimento conforme foi o truque da banana. Então, o upsell 2 era uma comunidade. Eu criava no Telegram ali, uma comunidade de mulheres que juntas buscam emagrecimento naquele determinado momento ali, né? Então eu jogava esses leads ali para um Telegram, esse era meu upsell 2. E o upsell 3 era algo relacionado a uma dor que a pessoa possa ter. Então, por exemplo, se a dor da pessoa... Do mesmo nicho. Do mesmo nicho. Então, se a dor da pessoa era emagrecer, muito provavelmente ela tinha celulite, tinha estria. Então, era um produto que prometia cumprir, né, com essa dor relacionada ali que a pessoa possa ter, entendeu? Então, era um produto protocolo zero estria, protocolo, né, zero celulite, algo relacionado a esse tipo. Então, igual você comentou, é muito importante que se você vende... E tinha até uma estratégia antes, né, hoje em dia eu não utilizo mais ela, mas era colocar o front-end, né, colocar o front, né, que a gente fala, que é o produto principal, a um valor baixo, né, no mercado latino-americano ali de $9, justamente para eu gerar um fluxo muito grande de pessoas ali para converter de fato no upsell. Então, eu tratava meu front-end ali como pagar meu tráfego ali, ou seja, empatava ou aceitava um pouco de prejuízo, porque meu lucro de verdade viria na questão do upsell bem estruturado, aumentava muito meu ticket médio daquilo ali, e basicamente era o que dava lucro, entendeu? Entendi. Boa. Cara, em relação a funil, essa questão do acelerador é muito interessante, e você trouxe a questão da comunidade.
Você conseguiu colocar recorrência nesse upsell que você fez? Tipo, Nessa época tinha essa comunidade, e o interessante era alimentar ali aquela comunidade do Telegram ali com várias coisas ali, justamente para tentar manter essa recorrência mensal, tentar manter as pessoas dentro desse Telegram ali, ver uma utilidade para aquela recorrência que aquela pessoa tá pagando, né? Só que eu acho que é até um recado para mim mesmo, que deve melhorar assim na questão do back-end de fato, né? Então, de construir um aplicativo ali, e dentro do aplicativo você ter mais produtos que você possa vender dentro do seu público ali. É uma coisa que eu tô em construção agora, né? Tipo assim, tentar fazer com que as pessoas que compraram de você compram outro subproduto para os seus leads ali que você já pagou, entendeu? Então, se dentro do mercado de nutracêutico o que é mais valioso é o lead, eu acho que o pessoal do Info, né, geralmente do Info peca de trabalhar o lead ali que você já comprou. Então, o Nutra, o que é? O produtor paga o seu CPA de $160 pelo lead. Então, a gente que tem o Info ali, que consegue um lead barato, geralmente a gente não trabalha muito bem, deixa de trabalhar bem aquilo ali e vender ali, continuar, ter um LTV legal com aquele lead ali. Então, é um recado para mim mesmo, eu hoje não aplico 100% isso, só que buscar melhorar. Então, é um lead que você já pagou, já está consolidado, já entendeu o seu aplicativo, seu produto, sua oferta, e você consegue, às vezes, extrair muito mais vendendo para ele, entendeu? Perfeito. Eu enxergo dessa forma também, porque quando a gente escala uma oferta, principalmente você falando que rodou lá tá $9, cara, você vai ter uma aquisição de cliente insana. Exatamente. Você vai ter muitos clientes dentro do seu ecossistema. Então, para aumentar o LTV, o que dá para fazer? Cara, o aplicativo, se for jogar a pessoa, você coloca uma esteira, qualquer ideia de produto que você teve. Tipo, você teve 3 ideias, joga no cloud, no GPT. E se bobear, dá até pra colocar um Nutra. Exato. Se você tá escalando um Info de emagrecimento ali, seja do X ou Y, coloca um encapsulado ali dentro, e você às vezes vai ganhar um CPA, e você nem vai estar esperando aquilo ali. Às vezes o cara vai estar vendo depois do segundo, terceiro mês, comprou aquele Nutra ali, às vezes você pode colocar uma mini VSL, também. Um mini VSL de upsell dentro do seu aplicativo ali, e tentar converter esse público que você já comprou. Exato, é um dinheiro que vem sem tráfego, né? É um ganho, outra coisa venda. Que eu quero implementar, que eu também peco nisso, e-mail marketing, também é muito forte no mercado americano, então é uma coisa que eu tenho que implementar para mim mesmo também. Então eu acho que isso que é um diferencial do futuro, assim, né? Você, já que as métricas estão ficando mais caras, como é que você pode extrair o máximo possível de LTV, de conseguir juntar essa questão dos leads ali, né? Mas pro iniciante foge bastante isso, né? O iniciante deve pensar, caraca, como é que eu posso vender? Acertar uma oferta, acertar um criativo, acertar uma VSL. Eu acho que isso tem que o iniciante foca, né? Aí quem já tá mais, né, macaco de mercado ali, pensa em forma de monetizar aquele lead que ele já conquistou. Exato. É uma imaturidade mesmo do mercado de info, né? Que dá pra se dizer, porque o mercado tradicional de empresas, empresários, sabe o quanto que é importante você cuidar do cliente que você conquistou, né? E o mercado de luta já faz isso. Igual você tá falando, tem produtores que pagam CPA hoje de $240. Mas por que eles pagam isso? Porque ao longo de 6 meses eles conseguem monetizar. Exato. Vamos supor, a pessoa que comprou 3 bottles ali do Nutra, daqui 3 meses vai ter o call center ligando pra ela que isso produto acabou. Você quer comprar de novo por um valor menor? Uma recuperação de vendas muito forte também. Então, assim, tem empresa ali que vai pagar muito, que tem um call center, tipo assim, ela saiu do checkout, abandono de carrinho, geralmente o pessoal do Info, né, inclusive eu tô nessa lista, peco de não tá disparando e-mail, de não tá incomodando aquele, por que você não comprou? Pô, não. Então, no Nutra, o pessoal já é muito forte nisso. Exato. Então, o Info, às vezes, o pessoal, como o custo é mais barato e tal, assim, deixa aquele lead lá, não comprou, mas a gente tá deixando muito dinheiro na mesa nesse sentido. Até falando um pouco dessa questão do back-end e e-mail marketing, mandar um abraço pra Thelma. Ela é uma pessoa que a gente trouxe para nossa operação, que ela lida com o abandono de carrinho ou até mesmo venda recusada, que é um lead que tá quente ali para você, é uma pessoa que passou pelo seu criativo, pela sua VSL inteira, a pessoa já confiou em ti, teve a intenção de compra e no finalzinho faltou aquele empurrão. Então, ela é uma pessoa que tá ali na empresa, que ela tem um fixo hoje, que é um fixo bom, que só as bonificações da recuperação de vendas dela, tem meses que ultrapassa o fixo. Sim. Então, imagina pra gente que é o produtor desse info, quanto ela gera, né? Quanto dinheiro, às vezes, e quanto dinheiro você tá deixando na mesa. Esse lead ali que você não monetizou. Exato. Então, eu digo que é tratar o direct response e o mercado de info, que é o que a gente tá inserido, como algo realmente sólido e sério. Né, que vai fazer com que você perdure no mercado por muito mais tempo. Sim. Se o empreendedor do mercado tradicional, ele trata o negócio dele sério, por que a gente que tem uma empresa de infoprodutos, que tem uma oferta validada com um ativo que a gente sabe que é uma oferta satura, então você tem que extrair o máximo possível no momento que você acerta uma oferta? Por que a gente não vai preocupar com o e-mail marketing? Por que a gente vai preocupar com a LTV do meu cliente? E é basicamente isso que o mercado está migrando, né? Que hoje se fala muito de aplicativo, de SaaS e tudo mais. Então o SaaS e o aplicativo, eles são fortes no quê? Geralmente, justamente nessa questão do LTV, da pessoa se perdurar mantendo aquilo ali, naquela recorrência, seja ela mensal, semanal, anual, que seja, mas basicamente tem aquela receita mensal acumulada. Então, você tem que se preocupar com atendimento ao cliente, você tem que se preocupar com recuperação de carrinho, com e-mail marketing, tudo isso vai agregar ali na operação e manter o LTV maior também. Boa, Gui, mano, eu acho que a gente falou bastante aí de todos os termos, assim, de mercado, seja lá espionagem, que falou que não faz, falamos também do tráfego, né, 2 vezes ali sobre a escala baiana, sobre o Bitcap, falamos de todo o ecossistema de uma oferta, terminamos ali no back-end,
Então, eu acho que, assim, pode parecer algo complexo pro pessoal, mas a gente começou sem saber nada, com pouco tempo, né? Você tem Sim. 2 anos e pouco de mercado, eu tenho menos de 1 ano. Basicamente, Então, a gente é nada comparado aos grandes somos dinossauros bebês ali. ainda, mas também colhendo frutos, Mas né? pro pessoal também se vir com motivação e ver que, pô, é possível. É possível, a gente tá aqui pra provar isso. E, cara, uma vez que você acerta, realmente a vida muda, você adquire, conquista sonhos, pode ajudar a família e tal. A questão da liberdade geográfica também, puxando o gancho que a gente comentou lá atrás, de que você tá com um projeto novo de conhecer inúmeros países. Fala um pouco desse projeto aí, que também é bem massa. Cara, basicamente eu falo que a primeira viagem internacional é um bloqueio de muita gente, né? Então a pessoa às vezes vai achar que é muito mais caro do que realmente é ali e tudo mais. E depois que você... Isso até te ajuda na sua operação, porque depois que você viaja ali para um país que você não fala a língua, não fala o idioma, é uma parada muito, muito nova e muito bacana. Você consegue se conectar com pessoas e tudo mais. E vou puxar um gancho, porque a gente falou também de networking. Então, eu fui para um evento de Budapeste, né? Que é os eventos afiliados lá, e eu falava inglês e às vezes um grande player, um grande amigo meu lá não falava. Então, eu consegui me conectar às vezes com o CEO da Baigood, CEO do pessoal, justamente pelo fato do inglês. Então, o pessoal aprenda o inglês, isso é extremamente importante para sua vida, né? Se você quiser evoluir no sentido de sair fora da bolha Brasil e se conectar com grandes pessoas internacionalmente. E hoje eu já fui para a China também, fui nos eventos dos afiliados lá em Budapeste. Só que hoje eu tô com um projeto no meu canal Escala Sem Fronteiras, e a grande meta, assim, é de fato, em 5 anos, conhecer os 196 países do mundo. Caramba. E, assim, conseguir documentar tudo isso no meu canal e conseguir provar que é possível, assim, você ter essa liberdade geográfica ali, não é o que o guru fala, mas você ter uma operação rodando ali, conseguir viajar aos países, conseguir tudo e ver que isso é realmente possível, né? E, então, viajar, mostrar cada país ali e conseguir mostrar conteúdo dentro do marketing para esse pessoal também. Pô, é interessante porque, assim, que um amigo meu que mora na Alemanha fala muito. Viajar é bom, mas viajar tendo alguém que já foi ou que mora no lugar é 10 vezes melhor. Então, bom que, pô, eu vou estar acompanhando, né? Pra conseguir pegar os insights das viagens. A galera vai estar também, mas... Exato. Mas boa, mano, projeto muito legal aí. É um dos frutos que o Direct Response pode trazer pra gente, né? Essa liberdade geográfica. Essa questão de liberdade, essa questão de qualquer lugar do mundo você conseguir estar trabalhando. Então, às vezes você pode realizar um sonho dos seus pais ali, de estar morando fora. Hoje em dia, a questão do visto da Espanha, ali você consegue, com 2, 3 anos, conseguir o passaporte europeu, né? O nômade digital. Excelente. Então, assim, são portas que se abrem, e se você tem um idioma a mais ou outro ali, são mais portas mais ainda. Um diferencial. Então, é pro pessoal literalmente focar no que tem que fazer. Primeiro, porque é o iniciante, a venda. Primeiro você vende, mas depois que você vende, você consegue ver que várias portas vão se abrindo para você e você consegue levar a vida do jeito que você queira levar ali, basicamente. Exato, muito top, cara. E falando um pouco mais de você, assim, eu lembrei de um negócio que eu vi lá no seu Insta, que, pô, viagem, pelo visto, é uma paixão que você tem, mas sobre drift em si, vamos falar aqui um pouco de você, mano. Então, é tudo um pouco, é viagem, é direct response, é ex-militar, e hoje eu também tô com... se Deus quiser, vou me consagrar um piloto de drift agora, né? Muito massa. O podcast vai depois, mas no dia 23 de maio aqui no Mega Space. Então hoje eu tenho com o meu Nissan 350Z ali, o mesmo ali do carro do filme ali do Velozes e Furiosos da Fim Tóquio. Então é uma paixão que eu tenho também, e é uma paixão que só foi possível de fato porque eu consegui ter essa liberdade. Então é o que eu falo, é mais uma porta, mais um hobby que você consegue abrir. Realizações, entendeu? E não só os seus, às vezes da sua família. Hoje eu tenho condição e vou levar minha noiva e minha família ali em Bariloche, conhecer a neve, agora em julho. Então você vai conseguir realizar os sonhos do seu pai, sua mãe, às vezes ter uma condição melhor para sua família. Eu acho que isso é o mais importante, coisa que nada material, não é um relógio caro, não é um carro caro que vai fazer a sua felicidade, mas se você conseguir realizar a felicidade do pessoal que você ama ali, que você se importa, eu acho que isso já se paga qualquer esforço e trabalho ali no início. Então, e é justamente o recado que eu quero passar. No início vai ser muito mais complexo tudo, você vai tomar pancada quase todo dia, seja de aprender sobre o Facebook, de aprender sobre tráfego, de aprender sobre criativo, copy e tudo mais, mas aguenta essas pancadas aí, tenta extrair o ponto positivo ali. Pô, eu errei nisso, mas o meu criativo foi muito bom, eu errei na VSL, mas o tráfego ali eu vi que eu consegui acertar alguma coisa, eu consegui entender o que é um pixel. Então, cada tijolinho ali vai te fazer mais forte, vai te fortalecer, tanto no seu conhecimento ali, quanto na questão operacional do futuro. Então, só não desista. Exato. Então, todo mundo que chegou no lugar, o Rafael que chegou no lugar aqui, foi porque o Rafael no início ali não desistiu. Então, isso é o mais importante. Não desista, tudo é um processo, e se eu tô aqui, se você tá aqui, é porque foi possível. Entendeu? Exato. Uma coisa que eu gosto de falar, deixar de recado aí pro pessoal, que isso me motivava muito, cara, no início, né? São 2 frases, na verdade. A primeira é que se te falassem que você tá 10 erros do seu acerto definitivo, de mudar de vida e realizar seus sonhos, o quão ansioso você ia estar pra errar. Então, não enxergue um erro como algo tipo assim, pô, deu errado, vou desistir, vou parar. Não, cara, você tá mais perto de acertar do que você imagina. Então, isso é uma frase motivacional que eu uso pra mim até hoje. E a outra coisa que eu falo é que não tem literalmente ninguém vai te salvar. Você tá meio que sozinho nesse início aí. Saiba que, tipo, a gente já passou por isso, a gente já teve momentos de, pô, cara, eu chorei na minha trajetória, né? Quando as coisas estavam dando errado.
E, cara, relaxa, confia que as coisas se alinham. Esse é outro bordão que eu tenho. De, tipo, manifeste coisas boas pra você. Cara, você não tem dinheiro pra ir num restaurante legal, isso é a lei da atração, eu acredito muito nessa parada. Tipo, vai um dia ali do mês que seja, com o dinheiro que você juntou e, tipo, compra o que você quer comer, compra bebida cara e tal. Porque em algum momento do futuro, o seu eu do futuro vai estar fazendo essas coisas. Então, esse é até um hack de manifestação que você tá adiantando, tá vivendo antes de realmente ter a condição daquilo e, de algum jeito, as coisas se alinham. Só com muito cuidado pro pessoal também não confundir e virar naquele pessoal que a gente falou, fiz 100 mil reais, vou comprar agora um carrão. Não, calma. Vou mudar pra Balneário, dar cobertura, lançar a Porsche pra balar todo final de semana. Você vai quebrar. Então, existem hora de plantar e hora de colher. Exato. Então, você também não pode ser escasso a ponto de não gastar nada, de ficar naquela coisa, mas você também não pode dar o passo maior que a perna ali, vou comprar um carro quando você não precisa, ou quando o seu orçamento for muito ali. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Toma pancada, aprende um pouco, seja equilibrado nos seus gastos ali, entenda que o seu CNPJ primeiro tem que ficar mais rico que o seu CPF. Então, empresa rica, dono pobre, que o pessoal fala. Empresa milionária, então, dono rico. E o Direct Response você consegue confundir muito, né? Que vai estar dentro, a grana vai estar na sua conta ali e você não consegue dividir muito bem. Exato. Mas mantém ali, em pouco tempo você vai ver que aquilo ali vai escalar mais e mais. Ver a grana na conta ali, um carro dos sonhos que você quer comprar, tá com dinheiro e não poder fazer. Então, tratar o caixa da empresa com seriedade também, né? Ter um caixa bem construído. E sim, pra quem é de baixo, às vezes é difícil ver tudo ali, mas acredita que a tua hora vai chegar e, parafraseando um grande gênio Toguro, aprenda a bater palma quando for a vez do outro, entendeu? Exato. E é basicamente isso. Seja humilde quando você chegar lá, não tenha o ego inflado. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar pro pessoal. Fechou. E não desista, que vai dar certo. Boa. Então é isso, eu acho que a gente falou de bastante coisa aqui, de termos técnicos e tal, entramos mais um pouco em quem é o Guilherme e quem sou eu também. E, cara, deixar esses últimos minutinhos aí pra você dar um recado, olhando diretamente ali na câmera, pras pessoas que estiveram contigo na trajetória e hoje colhem frutos por terem acreditado em você. E, às vezes, um abraço pra algum amigo também, que seja ele do mercado ou não, enfim. Então, basicamente, mandar, minha noiva, Vitória, minha família também, que sempre me apoiou em diversos momentos, aos meus companheiros de turma ali. Então, quando eu prometi, quando eu tava no exercício, um campo ali, que a gente tava dentro de um barco ali, jogado basicamente, que a gente tava comendo pão com camuflagem ali, todo jogado, que eu prometi que, cara, quando eu for no podcast, eu vou lembrar desse momento do pessoal, eu e o pessoal comendo um pão com camuflagem ali. Foda. Então, um grande abraço aí, meus companheiros de exército, que me ajudaram demais, assim. O meu irmão, que hoje é meu editor de vídeo, meu braço direito, que tá com a operação dele agora também. Então, basicamente, todo mundo que me apoiou. E o Rafael já comentou que eu tô com o meu projeto, né? Tenho o meu canal, que a gente vai estar percorrendo 196 países do mundo em 5 anos. É um projeto ousado ali, também tentar bater um recorde, que eu não vou falar qual que é, mas um recorde mundial do Guinness Book, que eu vou tentar bater também, relacionado a viagens ali, né? E quem quiser seguir você no Insta e no YouTube? É o @Guilherme_RDC, e meu YouTube vai estar o link na bio lá, que é o canal Escala Sem Fronteiras. Basicamente isso. Pô, mano, brigadão por ter marcado presença aqui no primeiro episódio do Roy League Podcast, que é o início desse novo projeto meu. Seja bastante grande esse projeto. Vou estar trazendo players aqui do digital. O próximo episódio já tá, inclusive, marcado com um cara muito foda do dropshipping aí. Quero trazer diversas vertentes aí do mercado também. O Rodrigues, cara, ele, tá aqui no podcast, ele faz a mesma coisa que eu faço. Então, tem resultados muito, muito grandes também, muito expressivo. Então, agradeço muito o seu tempo. Eu sei que o tempo é valioso por ter vindo aqui no podcast. É uma honra aí ser o primeiro. Se Deus quiser, o projeto vai dar isso, quem sabe sucesso. No episódio 2, né? Vai que a galera pede, gosta, a gente traz aqui, vamos supor, vocês pedem conceitos mais densos ali, de direct response mesmo, né? Deixem nos comentários alguma dúvida que vocês tenham, eu vou estar respondendo 1 a 1 também, se for uma dúvida pro Rodrigues, ele vai olhar os comentários lá, vai responder vocês. Então é isso, esse foi o primeiro episódio do Roy League Podcast. E se você quer estar aqui um dia, do mesmo jeito que o Rodrigues tá, ele foi por conta de network, né? Foi uma amizade que a gente construiu aí ao longo do tempo. Mas se você quiser estar aqui junto comigo, ganhar um episódio aqui no Roy League Cast, um podcast aqui em Belo Horizonte, com viagem paga, o estúdio todo pago também. Tem um jeito de fazer isso, que é sendo meu mentorado, que eu tô com esse projeto dos mentorados baterem os primeiros 100k, já ganhei um episódio aqui. E acredito que o terceiro episódio já vai estar dando para trazer um mentorado, porque igual eu disse, ele já tá com um pouco mais de 60 mil reais faturado. Então é um projeto muito bom também, porque ele vai contar a trajetória dele do mesmo jeito que o Rodrigues comentou aqui. Então acompanhe no canal, dá seu like, se inscreve, deixa um comentário aqui e muito obrigado por assistir até agora.